Olá, gente, tudo bem? Como é que vão? Muito bom ter vocês aqui novamente com a gente no Economia Fora do Eixo. O Economia Fora do Eixo é uma iniciativa da Rede Jubileu Sul, em parceria com a Semana Social Brasileira e com a articulação do Grito dos Excluídos e Excluídas, né? Nessa temporada, nós estamos na segunda temporada do nosso programa. Curtam a gente nas nossas redes, né? No Jubileu Sul tem muito conteúdo maravilhoso ali para a gente curtir. E nessa temporada a gente colocou a centralidade na pauta dos 200 anos, né? Um olhar crítico a respeito dessa comemoração dos 200 anos de independência, né? E o nosso programa de hoje a gente vai discutir esse tema a partir dos olhares dos povos originários, que é quem primeiro estava aqui quando começou esse país chamado Brasil, né? Nossa convidada é uma convidada muito especial, é a liderança indígena Massivana Saterê Mauê, para quem a gente dá muitas boas-vindas aqui no nosso espaço. Muito obrigada, Massivana, por ter aceito o nosso convite. Heró, bom dia a todos e a todas, né? Agradecer o convite, dizer também que esse é um momento de resistência nosso também de nos fazer conhecer, né? E nos fazer conhecer essa realidade nossa, contribuir também. E aprender, né, Massivana, porque eu acho que os povos indígenas têm dado uma lição aqui de resistência, né, de como é que se mantém nesses 520 anos, e 22 anos, né, entre aspas, de descobrimento, né, de invasão, e estão aí mais de 300 povos resistindo, nos ensinando o dever de casa, né, de como resistir, como manter seu jeito de viver e de ser nesse mundo tão hegemonizado assim por uma forma de viver que não tem nada a ver com como vivem os povos indígenas. Mas vamos lá, porque o nosso programa a gente gosta de trazer notícias, ler essas notícias e escutar essa convidada comentando essas notícias. E a primeira notícia que a gente traz hoje é uma notícia muito que nos preocupou bastante, né? Que foi lançada aí no dia 9 de agosto, né? No dia de comemoração internacional dos povos originários, dos povos indígenas do mundo afora, e é uma matéria que diz o seguinte: Human Rights Watch diz que indígenas estão sob forte ameaça no governo Bolsonaro, né? A gente viu a matéria traz exatamente que denunciando o desmantelamento da FUNAI, dos órgãos ambientais, né? É o caso do IBAMA, é o caso do Instituto Chico Mendes, né? O que teria aumentado ainda mais a vulnerabilidade das etnias e favorecido a invasão de terras, né? O governo brasileiro adotou políticas que ameaçam seriamente os direitos dos povos indígenas, destaca a matéria, o enfraquecimento da FUNAI, né? O Marcelo Xavier, que é o diretor da FUNAI, é nomeado pelo presidente, afastou servidores públicos experientes, né, no cargo de direção. Hoje, dos 39 coordenadores regionais, só 2 são funcionários de carreira, e a gente está vendo aí o que é que policiais da ativa, o próprio Marcelo é delegado da Polícia Federal, ou seja, um processo de militarização da FUNAI, se distanciando, vamos dizer assim, de sua tarefa, que é a proteção e a garantia dos direitos dos povos indígenas. Eu queria que você comentasse, Massivana, como é que esse cenário ele atinge os povos indígenas e como tem sido esse caminho de resistência que vocês têm traçado ao longo desses séculos aí. Muito obrigada. Tudo isso é um reflexo de toda essa política, né? Política de enfraquecimento institucional da FUNAI, a própria como é que eu vou dizer, essa questão das próprias leis ambientais que estão sendo atacadas também, é um reflexo desse desgoverno que nós temos aqui, né? Eu estou aqui em Manaus, né, no estado do Amazonas, o estado com maior concentração de populações indígenas, e a gente sente muito isso. A morte do Bruno Idom
que aconteceu recentemente, mas também é uma situação que está acontecendo em outros territórios aqui no Brasil, né? Os constantes ataques que nós vivenciamos. Né? Lamentamos profundamente que hoje a proteção dos nossos territórios, que é uma competência do Estado, estejam sendo feitas por nossas lideranças indígenas, né, que estão arriscando a vida. O que aconteceu no Vale do Javari, com a equipe de vigilância lá, que é uma equipe formada pelos indígenas da Univaja, né, que estavam à frente, do qual o próprio Bruno fazia parte, mas essa é uma realidade que está presente em todos os territórios no Brasil. No meu próprio território, de Saquaremaué, nós temos também uma equipe de vigilância lá, né, que atua com seus próprios recursos lá, né? Então, colocam em risco as suas vidas defendendo o território, porque essa política, se por um lado ela enfraquece essas instituições, por outro lado ela tem fortalecido muito os garimpos ilegais, a extração de madeiras, né, um verdadeiro ataque à mãe terra, à mãe natureza aqui na Amazônia, né, então tem sido um constante esses ataques aos nossos territórios, de garimpeiros, de madeireiros, né, de outras explorações. Né? Infelizmente, a nossa região, a Amazônia, ela tem sido vista sempre numa perspectiva de exploração predatória dos nossos elementos sagrados para nós aqui. Né? Então, acho que os territórios indígenas aí, que são cerca de mais ou menos de 12, não chega a 13%, né? Mas esses 13% que tem mantido o equilíbrio natural do homem, meio ambiente no mundo todo, é o que tem preservado a vida no mundo, tem sido justamente a partir dos nossos territórios que hoje estão demarcados. Exatamente, né? Você traz um ponto que é fundamental, quer dizer, a floresta está de pé porque os povos indígenas, os povos tradicionais mantiveram essa floresta de pé, porque senão já nem estaria aí a Amazônia para contar a história, porque a ofensiva, né, sobre a terra, né, para plantar eucalipto, para plantar, no caso aqui da Mata Atlântica mais, né, para plantar para gado, cultivar gado para exportação, para depois essas culturas todas que a gente nem desfruta na realidade do que é fruto desse desmatamento, né? Tudo para exportação, reproduzindo nossa história de 500 e 200 anos, que é o nosso marco aqui. Mas para complementar, Marcivana, o que você falou, a gente vai trazer aqui alguns dados também do que a gente andou pesquisando sobre a demarcação pendente das terras indígenas. Olha aí, mais de 241 terras indígenas estão pendentes de serem demarcadas, né? Enquanto isso, fazendeiros registraram em seu nome 239 mil hectares dentro das áreas indígenas nos últimos 2 anos. Ou seja, tem um aval, tem uma permissão para que isso aconteça, né? Para que esse avanço, né? Essa apropriação de territórios e terras indígenas aconteçam assim, com carta de permissão para isso acontecer, né? Sandra, é lamentável isso, né? E as mortes que nós temos, que têm ocorrido, assim, muito que constante, né? De lideranças indígenas que defendem, né, o marco temporal que está aí, né? O Brasil, como todos nós sabemos, o Brasil não foi descoberto em 1500. Aqui já havia uma população há mais de 15 mil anos que estava aqui nessa região. E a Amazônia, por exemplo,
A Amazônia, nós sabemos aí por pesquisas, por teses que têm sido construídas, que muito dessa vegetação da Amazônia foram plantadas, né, pelos nossos ancestrais que aqui já estavam, né? É aquela cultura que os indígenas têm hoje de pegar as mudinhas, né, de plantar no quintal. Isso é uma cultura que já vem dos nossos antepassados. Então, nossas mulheres indígenas ajudaram a construir toda essa biodiversidade que nós temos na Amazônia, né? Sempre com respeito para nós, respeito aos rios, à floresta, aos animais, né? Porque para nós indígenas não existe uma separação entre pessoa e natureza, né? Nós fazemos parte, o território faz parte do nosso corpo, né? Então, cuidar do território é cuidar do nosso corpo também, né? Vendo sempre nessa perspectiva, né? Que não há essa divisão, essa separação, portanto, a gente não tem essa visão de exploração dos territórios. Sempre foi uma convivência, uma vivência assim, muito harmoniosa entre nossos povos e a Mãe Terra, né, e a natureza. Infelizmente, hoje a gente vive um momento político, né, mas já não de hoje, a luta que tem sido pela demarcação das demais terras, né, que tem gerado os conflitos, assassinato de nossas lideranças, né, você vive um momento em que quase que diariamente ataque a essas invasões aí que o Estado tem feito nas nossas comunidades, né? Aquelas que estão reivindicando. Dizem, então, território de norte a sul sempre foi território indígena. Obrigada, Marcivana. É isso aí. O nosso país é um território indígena. E você trouxe aí alguns elementos importantíssimos também, porque sempre houve, né, essa visão aqui na América Latina que os povos avançados seriam os astecas, os maias, os incas, e que os povos amazônicos não dominavam tecnologias como eles dominavam, como esses grandes outros povos dominavam. E agora se aprofundam as pesquisas, agora mesmo foi lançada uma pesquisa da USP, mostrando o alto desenvolvimento tecnológico dos povos amazônicos no cultivo da terra, no cultivo da manutenção da biodiversidade das florestas, na convivência com a própria terra, né? Que a gente sabe que tem limites assim de fertilidade, entre aspas, mas a fertilização da terra que foi dada pelas populações indígenas amazônicas, ou seja, o universo se abriu aí a partir não só das narrativas, né, da tradição oral, do que vai se contando pelas mulheres, pelas idosas, idosos e tal, mas também agora as pesquisas, né, das universidades como a USP mostrando isso. Então, muito obrigada aí por trazer esse elemento aí do forte conhecimento tecnológico, né, sobre a convivência, vamos dizer assim, com a Amazônia, né? Acho que aqui aqui na Amazônia a gente tem as chamadas terras pretas, né, que são as terras que foram cultivadas pelas nossas mulheres, tanto que onde tem terra preta você vai encontrar pedaços de cerâmicas antigas, né, que as mulheres usavam muitas vezes para assar, para fazer as cerâmicas, né, e também era uma forma de cuidado com a terra para o plantio, né? Então a Amazônia toda ela assim, possui assim uma vasta região de terras pretas, terra que chamam terra do índio. Olha só, isso tudo é tão desconhecido, né, de maioria. Mas enfim, essa terra, né, que para populações indígenas não é terra, é território, é algo sagrado, é cura, é corpo, é alma, é tudo aquela terra, aquele território, está correndo um risco muito sério com a questão do marco temporal. Até agora, isso está no Supremo, está para ser votado, ninguém sabe quando ainda, né? Porque vão adiando. E aí, eu queria trazer agora, Marcivana, um vídeo do CIMI explicando, né, para quem ainda não ouviu falar, não conhece, o que é mesmo esse marco temporal. Então, vamos ver esse vídeo?
nós vemos um risco muito grande, né, de se, no momento de decisão nacional, se lotear, entendeu? Se leiloar o interesse do povo indígena, porque o povo indígena não tem dinheiro para fazer lobby, porque o povo indígena não tem representante no Congresso, porque o povo indígena não tem poder econômico para fazer pressão. Então nós temos que estar aqui presentes, os parentes têm que estar aqui pintados de urucum mesmo, tem que estar aqui com as penas na cabeça para mostrar que é um povo originário daqui, que é um povo que é filho dessa terra e que tem o direito de viver aqui. E é isso que nós viemos dizer hoje ao Congresso Nacional, aos parlamentares que estão aí. Espero que eles tenham ouvido. Hoje, existem no país mais de 300 povos indígenas, responsáveis por mais de 270 línguas, com formas diversas de ser no mundo. A raiz do país que somos é plural, mas a terra onde essas raízes se mantêm vivas está ameaçada. Essa terra é o lar, a vida, a história de alguém. Ela gera o sustento de muitas vidas em todo o país e é parte da garantia de sobrevivência do planeta. Em 1988, o Brasil reconheceu na Constituição Federal que o direito dos povos indígenas às suas terras é um direito originário, que vem do início, de antes do Brasil até mesmo se chamar Brasil. Isso é o que chamamos de tese do indigenato. Hoje, 34 anos após a promulgação da Constituição de 88, 2 em cada 3 terras indígenas ainda estão com seus processos de demarcação travados, deixando milhares de famílias expostas a todo tipo de violência e desproteção. Ao contrário do que diz a Constituição, o marco temporal afirma que só teriam direito ao seu território os povos que estivessem nele na data de publicação da Constituição de 88. Além do histórico de mais de 500 anos de violência contra os indígenas, essa tese desconsidera que, antes da Constituinte, os indígenas não poderiam sequer recorrer à justiça para reivindicar qualquer direito. É mais uma tentativa de apagar do mapa e da história os povos que são a mãe do que hoje chamamos de Brasil. É um extermínio deliberado de comunidades, de suas culturas e do meio ambiente. Aqueles que colocam lucro acima da vida continuam dizendo que as terras indígenas são um atraso para o setor produtivo brasileiro. Mas esse é o ponto de vista de quem semeia ganância, garimpa exploração, colhe lucro e deixa para trás uma conta escrita, com fome, sede e sangue brasileiro. O que os defensores do marco temporal não percebem ou fingem não perceber é que para as comunidades tradicionais, a terra não é pura e simplesmente um punhado de barro onde se planta e se colhe. Ela é sagrada, tem história, tradição, cultura, herança e cura. É o modo de viver e de existir. Para os povos indígenas, o território é o lugar onde se é, a escola, o templo, o centro cultural, a casa, o lar. As matas, florestas, rios e lagos são o sustento do corpo e do sagrado. Cada palmo de terra é um pedaço da história, da cultura e do lar desses povos. A terra são eles, e eles são a terra. O que seria de um filho sem sua mãe, de um peixe sem água, de uma família sem lar? O que será dos indígenas sem seu território? E o que será de nós sem os povos indígenas? O que seria da humanidade como um todo, sem ar puro, sem água limpa, sem a biodiversidade? Com os territórios protegidos, a vida de todos nós está garantida. Onde os gananciosos enxergam oportunidades, nós enxergamos direitos. Onde eles veem lucro, nós vemos história. Onde eles semeiam destruição, nós colhemos morada. O que eles chamam de marco temporal, nós chamamos de morte. O que eles chamam de propriedade, nós chamamos de casa. Pois é.
A gente, muito bom esse vídeo do CIMI, assim, mostrando elementos centrais aí do debate sobre essa coisa absurda que é o marco temporal, que eu acho que é isso, a gente tem que chamar as coisas pelo nome, né? Então, de morte. É a morte dos povos indígenas, se esse marco temporal for aprovado, porque vai perder a terra, e quando as populações indígenas perdem a terra, a vida fica comprometida. Né? E a nossa vida, o que seria de nós sem os povos indígenas? Eu acho que essa pergunta, o que seria dos povos indígenas sem a terra, e o que seria de nós sem os povos indígenas aqui no Brasil, né? E aí, Marcivana, eu aproveito já para trazer essa segunda matéria, que eu achei também muito importante para a gente ver aqui, ó. O respeito aos povos indígenas não pode estar restrito à história, né? É algo para agora, né? É algo para agora, porque quase 20% da Amazônia já foi desmatada e cientistas afirmam que o país está próximo a atingir um ponto que não será mais possível reverter. Ou seja, vai se acelerar de tal maneira que não vai ser possível mais reverter. Os dados dos satélites apontam, né, comparando, né, onde está a terra indígena, onde é que está o freio do desmatamento, né, que é exatamente as terras indígenas que funcionam como barreira para o desmatamento e suas trágicas consequências. Isso prova, nesse gráfico aí também mostra, né, que apenas nos 5 primeiros meses, né, até maio de 22, a gente teve 2.000 campos de futebol por dia de mata nativa foi desmatado, né? Ou seja, a maior devastação dos últimos 15 anos, no curto período de tempo, né? As informações elas vêm do Programa de Monitoramento da Amazônia, do Amazon, né, que está nesse gráfico aí, que depois vocês podem ver com mais calma, parar a imagem e ver também. Ô, Marcivânia, me diga uma coisa, quais são os desafios para lideranças indígenas, então, que lutam, né, para proteger a Amazônia, para proteger a floresta, garantir o direito a viver no seu território originário? É um direito tão básico, tão simples, né? Querer viver onde nasceu, onde os ancestrais nasceram, onde a gente tem a vida, onde tem a água, onde tem tudo, e parece tão simples, né? Sandra, e o direito à vida tem que ser para todos, né? Mas assim, né, essa ganância que a gente viu aí no vídeo é uma ganância que faz adoecer, né? A gente já, de fato, é preciso mudanças de atitude, tem que ser para hoje, não pode ser mais para amanhã, né? Porque a gente tem percebido os grandes rios aqui na Amazônia, impróprio hoje para consumo, né? Então, hoje você vê populações nossas que já não tomam uma água de qualidade, né? Então, a própria água hoje, com a grande quantidade de outros elementos, né? Já faz adoecer, né? Nossos povos, nós que estamos aqui nos beiradões, nas beiras do rio, somos os primeiros que sofremos, né? Então, isso tem causado grandes doenças. A própria terra, ela tem o solo tem empobrecido, né? Com o desmatamento aqui na Amazônia, por exemplo, a gente vive hoje aqui no Amazonas, temperaturas de 40 graus, com sensação térmica de 45, né? Essas mudanças têm provocado mudanças culturais nossas também, né? Nossos pais hoje, por exemplo, a gente já não vai mais para a roça como no passado, né? Então, hoje você tem que sair 3 horas da madrugada para 8 horas estar de volta, né? Porque o sol aqui tem se tornado escaldante, né? E a questão dessas doenças que têm aparecido, né? A gente sempre fala que antes a gente conseguia ter uma vida com mais qualidade, né? Hoje, por exemplo, você já tem até mesmo escassez de alimentos, de caça, de peixe. Você vê hoje rios grandes aqui que já não tem mais peixes, né? Então, se não cuidar disso, né?
para nós, povos indígenas, é a morte, né? O genocídio dos nossos povos. E nós ficamos aqui muito preocupados, porque a nossa região do Amazonas é a que concentra o maior número de povos isolados do mundo, né? Nossos povos que nunca tiveram contatos com a sociedade, né? E o desaparecimento das árvores, de rios limpos, né, da caça, das árvores, coloca em risco essas vidas, né, coloca em risco as nossas vidas, coloca em risco a vida do planeta todo, né, porque é um verdadeiro desequilíbrio, né, que quando não chove, lá aqui quando esquenta demais, no sul também não tem chuva. Então, tudo acho que a gente tem que pensar a partir disso. E para nós, lideranças indígenas, tem sido tempos desafiadores, né? Estamos passando por uma pandemia, estamos passando por um governo anti-indígena, né? Estamos passando por enfraquecimento institucionais dos órgãos que deveriam ser de proteção dos povos indígenas, né? Então temos tido muitos desafios nesse cenário. Por um outro lado, também, para não falar que tudo é apenas, tudo é ruim, por outro lado, possibilitou a nós indígenas uma maior organização, né? Então, as lideranças indígenas, hoje, a gente tem se fortalecido através das nossas organizações, né? Temos buscado outras estratégias de enfrentamento a esses desafios, como nós mesmos, né, nos qualificando, dizendo que precisamos ocupar esses espaços de decisão, né, para mudar esse cenário, né? Então, acho que hoje a gente vive esse momento, né? Muitos indígenas hoje, advogados, defendendo nossos territórios, nossos direitos em Brasília, né? Por muito tempo falaram por nós. Hoje, os povos indígenas, lideranças indígenas falam por si, têm se qualificado e têm resolvido muito mais hoje na base da caneta. É o que a gente tem usado para enfrentamento a isso. Vamos aldear aí a política, né? Muitos candidatos e candidatas aí também para ir para as eleições agora de outubro. Vamos aldear a política, elegendo também representantes indígenas para o Congresso Nacional e para as câmaras estaduais. É muito importante, gente. Mas, olha, a gente também, nesse contexto de lutas indígenas, tem se falado muito do conceito, e a gente sempre traz aqui algum conceito, né, para a gente ampliar nosso conhecimento, sobre a luta de justiça socioambiental ou socioecológica. Então, a gente vai trazer aí uma queridíssima companheira nossa do Instituto Pax, que é a Rafaela Dornelas, e ela vai trazer um pouco, explicando para a gente, contando para a gente um pouco que conceito é esse de justiça socioambiental, socioecológica, socioambiental. Vamos ver a Rafaela aí com a gente. Olá, eu sou Rafaela Dornelas, sou pesquisadora e educadora popular no Instituto Pax, Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul. A ideia hoje é falar um pouquinho sobre o conceito de justiça ambiental ou justiça socioambiental. E para falar desse conceito de justiça ambiental, é importante primeiro a gente passar pela ideia de desigualdade ambiental, que é uma ideia de que, pensando o chamado progresso, né, o que a gente chama de desenvolvimento, a gente tem uma distribuição desigual dos danos desse desenvolvimento. Os lucros vão majoritariamente para grupos, para corporações, né, para elites, e os prejuízos vão majoritariamente para povos empobrecidos, vulnerabilizados historicamente, povos negros, povos indígenas. Então, isso é o que a gente entende como a desigualdade ambiental. É importante dizer que esse conceito, né, esse debate, ele tem origem nas lutas negras na década de 70, na luta por direitos civis, mais especificamente na comunidade de Afton, na Carolina do Norte, quando um grupo de população em luta por direitos civis percebe que o destino dos lixos tóxicos são prioritariamente em áreas negras.
e eles começam a tratar desse conceito de racismo ambiental. Então, tudo que a gente tem de acúmulo hoje no campo da desigualdade ambiental tem origem nas lutas negras. Isso é importante dizer, porque dentro desse conceito a gente entende que não é só dizer que populações empobrecidas recebem os maiores danos do chamado progresso. São populações não brancas também, são populações negras, são populações indígenas. Então, essa desigualdade ambiental é o que dá origem às injustiças ambientais, podemos dar o exemplo de um megaprojeto de mineração, quando ele chega numa comunidade quilombola, uma comunidade indígena, uma comunidade de agricultores, qual poder essa comunidade tem sobre esse ambiente? Qual direito esses povos têm de dizer não para esses empreendimentos, de dizer que não querem ele no território? A gente percebe pelos estudos que é muito pouco. O poder dessas grandes empresas é muito maior. Isso é um exemplo do que a gente pode entender como injustiça ambiental, que diz sobre isso, poder sobre o ambiente. Quem diz o que se pode ou não fazer com aquele território? Então, dito isso, para a gente chegar no que é esse conceito da justiça socioambiental ou justiça ambiental, é a ideia da luta contra essa lógica, né? No sentido da garantia de que nenhum grupo social vai arcar de forma desproporcional com os danos do assim chamado progresso. É também a luta contra esses megaprojetos de desenvolvimento que destroem territórios, modos de vida, que não respeitam as comunidades locais. É a luta por políticas ambientais que garantam o direito dos povos do campo, da floresta e da cidade ao seu território. É a luta pelo direito ao saneamento básico para todos e todas. E, por último, né, considerando que isso passa muito pela questão racial, a gente entender que a luta antirracista faz parte da luta por justiça socioambiental. Então, a garantia de participação de mais pessoas negras e indígenas, tanto nos nossos espaços de debate sobre ambientalismos, quanto nos espaços institucionais, quanto dentro das nossas organizações e movimentos sociais, em espaço de destaque, em espaço de ter poder de fala e de decisão, é também parte da nossa luta contra a injustiça ambiental. Rafa, querida, traz elementos tão importantes, né, Marcivana, que toca no que você falou também, quer dizer, não deixar que falem em nome dos indígenas, mas os próprios indígenas falarem por si só. E nesse sentido ela fala, né, e você vai vendo o movimento ambientalista tanto branco, né, e quando parece que os indígenas, quilombolas, não eram ambientalistas, né, então eu acho que essa reflexão que ela traz é muito importante para também esse lugar de fala, né, esse protagonismo que as populações negras, indígenas estão assumindo, assim, pé na porta, né? Pé na porta para ser o protagonista dessa história, não é verdade? Já vai se despedindo aí que a gente já está terminando nosso programa. Né? Acho que hoje a gente tem os povos indígenas têm lutado para fazer gestão dos seus próprios territórios, né? Tem os processos de consulta prévia e livre aos povos indígenas, que eu acho que se não houver consulta às populações que vivem nessas localidades, você não consegue construir de fato políticas ambientais tanto que beneficiem tanto os moradores, né, como a defesa da própria natureza, né, porque são essas pessoas que estão lá na ponta, né. Muitas vezes a gente percebe a construção de políticas, mas políticas que vêm de cima para baixo e vem sempre numa perspectiva diferente, né? Muito mais abrindo espaço para essas explorações do que a partir mesmo do conhecimento das populações locais que estão ali. E a gente aqui no Amazonas, a gente percebe muito isso, mas queria também enfatizar a questão como eu faço parte da coordenação dos povos indígenas de Manaus em Torno, que é uma organização que fala da questão do direito à cidade, né, que também é um espaço onde nós temos grandes violações de direito, acho que direitos territoriais, né, essa questão das injustiças socioambientais está muito presente dentro das cidades, né,
Quando a gente, então, na Amazônia, quando você pensa assim, que você tem metrópoles dentro de uma Amazônia verde, né? Então, é importante pensar também a Amazônia numa perspectiva do direito à cidade, né? Me parece também, por exemplo, aqui na cidade de Manaus, acho que não é uma realidade diferente do sul e sudeste, né, que a gente vê grandes braços de rios apodrecidos, mortos, né, então é de se pensar uma política de fato ambiental para ela, de respeito, né. Acho que é ver esses elementos sagrados como ser de direitos, né, a água tem direito, a água é vida, né, a terra é vida, a terra gera vida, então eu acho que a gente passar de uma concepção de que a natureza, que nós fazemos parte da natureza, né? Ela está dentro de nós, dentro do nosso corpo, cuidar dele cuidar da própria vida. Então, acho que nessa questão a gente percebe o quanto os povos indígenas podem contribuir com essa mudança de tantos vícios que a gente adquiriu em 500 anos, né? Eu acho que vem muito, sim, acho que a gente tem que começar a pensar nessa nova perspectiva a partir desse olhar dos povos indígenas, do cuidado com a Mãe Terra, né, de que o que fere a Mãe Terra depois volta e nos fere. Obrigada, Marcivana, obrigada por essa aula que você nos traz aqui, nos dá aqui hoje, falando desde esse lugar da terra como cura, né? E também vinculando a questão da floresta com a cidade, né? A cidade precisa da floresta, a floresta está interligada na cidade, a floresta está na cidade. Então, eu acho o direito à cidade, o direito à vida, né? Que a gente está assim batendo nessa tecla do direito à vida, a vida em primeiro lugar, como é o lema do Gritos Excluídos e Excluídas aí em 7 de setembro. Bom, então, mais uma vez, muito obrigada, Marcivana, muito obrigada também às entidades membros da rede, que estão fazendo a transmissão cruzada aqui junto com a gente. O próximo programa, daqui a 15 dias, vai ser sobre os 200 anos, sobre o olhar dos movimentos sociais. Então, mais uma outra mirada, né? Para a gente fazer esse caleidoscópio aí do que é esses 200 anos da independência do Brasil. Os outros episódios do programa Economia Fora do Eixo está aí na rede, está nos nossos canais, no canal do YouTube do Jubileu Sul Brasil, no Facebook, Instagram, curta nossas redes sociais e se você gostou, divulga aí, porque aí a gente vai semeando aí informação de boa qualidade, pelo menos é isso que a gente tenta fazer. Muito obrigada e até a próxima. Economia Fora do Eixo. Até a próxima.